Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 7 de outubro e o NT Sul já está chegando com as principais notícias, com as notícias mais importantes do dia para você. Na edição de hoje você vai ver alterações no Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores de Cachoeira do Sul são debatidas na Câmara e Lena Caetano vai contar para a gente os principais pontos da reunião. Banco Mundial prevê recuperação fraca da economia na América Latina neste ano. Brasil tem queda de 3,1% nas vendas do varejo em agosto. Os dados foram divulgados pelo IBGE. No quadro Dia de Terapia, Lisiane Homeres fala sobre a prevenção ao câncer de mama. E na entrevista do dia, os detalhes sobre o Pampa Gaúcho, que vem perdendo a vegetação enquanto a agricultura avança no Rio Grande do Sul. Legítimo produzir, usar a terra para produzir, mas nós temos que produzir racionalmente nesses lugares. E o racional é a gente cuidar do solo para ele não ser erodido, para ele manter a capacidade de retenção de água, assim como acontece em áreas com vegetação natural. Claro, além das notícias, a gente tem, como sempre, a sua participação aqui no Telejornal NT Sul. Você quer mandar uma foto, quer mandar uma informação, quem sabe um vídeo, até mesmo um recadinho simples? É só enviar para o nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. Claro, não se esqueça de informar o seu nome, de informar a sua cidade para a gente poder mostrar aqui a sua mensagem na nossa telinha, tá bem? E se você estiver assistindo a gente ao vivo em facebook.com/TV Cachoeira, é só comentar na live que eu vejo aqui a sua mensagem. Não deixe de participar. O NT Sul já está no ar. E a gente começa agora atualizando para você os números da Covid-19 aqui em Cachoeira do Sul. Vou trazer aqui, vamos fazer o seguinte, em instantes a gente traz essas informações da nota da Covid-19 aqui no município e a situação da Covid no município de Cachoeira do Sul. Bom, ontem a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul se reuniu para falar sobre as mudanças propostas pelo município no Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, o FAPS. A proposta tramita no Legislativo. Foram questionados os secretários da Fazenda, Administração e também o procurador jurídico do município. A Lena Caetano conversa com a gente a partir de agora sobre essa reunião. Lena, boa tarde. Conte pra gente o que foi tratado nessa reunião na Câmara de Vereadores, né? Assunto que tem sido tema de muita fervura entre sindicatos, funcionários e o poder público, claro. Daniel, a ti, boa tarde aos telespectadores amigos do NT Sul. O assunto é bastante comentado, repercute muito porque mexe no bolso do funcionalismo. A Prefeitura vê como necessária as mudanças no Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores e por isso propõe basicamente que os servidores, a alíquota ordinária de contribuição dos servidores passe de 11% para 14%, aqueles que recebem acima de R$4.000 passarão a contribuir com 16%, aqueles servidores aposentados que não contribuíam passarão a contribuir com 14% para o FAPS, aqueles que ganham a partir de um salário mínimo. Então, realmente, existe muita discussão em torno do assunto e os vereadores que são responsáveis pela aprovação deste projeto, dessas alterações, dessas mudanças, querem saber detalhes. Por isso, convocaram os secretários do município para ouvirem explicações. E a gente vai detalhar um pouquinho da manifestação de cada um desses três secretários. O primeiro que se manifestou foi o procurador jurídico do município, Hélio Garcia, que mencionou e destacou que essas mudanças no FAPS são necessárias e urgentes. É um caminho sem volta, segundo ele comentou, até porque se os vereadores não aprovarem o projeto, se aqui no município a situação não se resolver, o município vai ficar à mercê da legislação do governo federal e aí a situação poderá ficar bem pior. Não tem como sobreviver um fundo em que os números não fechem. Lembramos que o FAPS foi criado em 94. Em 94, o funcionalismo contribuía sobre 9%, que era o INSS. E a criação do FAPS
trouxe essa alíquota para 4%. Qual é o projeto que não seria aprovado? Era um ótimo projeto na época que foi analisado, se constatassem números. Porém, a gente não pode analisar somente os números imediatos, e é isso que nós estamos fazendo agora. A gente não está dando um passo analisando só aqui na frente. É doloroso, é árduo, eu não tenho dúvida nenhuma, olhando no olho de vocês, que é um projeto extremamente doloroso. Mas o remédio é amargo, mas é para salvamento do fundo de aposentadoria, do fundo do funcionalismo do FAPES. Em 94, quando foi criada as alíquotas de 4%, por mais de 10 anos, os números não fechavam. Nós estávamos recolhendo sobre 4%, 5%, 6%. É óbvio que essa conta iria chegar. E, infelizmente, ela chegou no colo do nosso governo. E nós não vamos jogar para baixo da mesa. Nós vamos enfrentar, mesmo que doa. É claro que, com relação aos aposentados, prevê a Constituição também que, se a gente conseguir o equilíbrio do fundo, a gente pode diminuir ou até mesmo isentar a questão da contribuição dos aposentados. Mas agora a determinação da Constituição, tendo em vista que o nosso regime de previdência é um regime deficitário, é a taxação também dos aposentados. Pois é, e os secretários levaram também para os vereadores números, dados específicos com relação ao fundo, para que os vereadores tenham maior convencimento com relação à difícil situação do FAPES de Cachoeira do Sul. Atualmente, o compromisso mensal do município com a folha suplementar do FAPES é de R$ 1.900.000. Só que, paralelamente a isso também, o município paga em parcelamentos R$ 1.700.000. E também muito juro envolvido nisso tudo. Segundo o secretário da administração, Leozan, em torno de R$ 500.000 mensais o município desperdiça com juros de parcelamentos já efetivados. E ele falou também que, desde o início do governo, é compromisso da atual administração reduzir esse déficit, esse parcelamento, essas dívidas do FAPES. Para tanto, imóveis do município foram colocados à venda e busca de recursos específicos para a redução desta dívida, que, segundo ele, tem que ser zerado ou então, pelo menos, encaminhada para que a situação seja definitivamente resolvida. Nós não temos mais condições de postergar nada. Ou se enfrenta ou se quebra. No início do ano, nós tínhamos depositado no fundo 52 milhões de reais. Veja bem, com o aporte que o Claudinho vem fazendo de maneira brilhante, cumprindo com a patronal suplementar, hoje, mesmo pagando 3.900.000 por mês de aposentadoria, nós temos no fundo 62 milhões. Ou seja, se nós não tivéssemos aportado a suplementar patronal, se nós não tivéssemos buscado a compensação previdenciária, os leilões também que vão servir de base para o pagamento, certamente o fundo hoje estaria com menos de 40 milhões. Ou seja, diminuindo. Ou seja, o que a gente busca, através do projeto de lei, dos projetos de lei, é equalizar o problema, que é grave, gravíssimo. Pois é, nós estamos falando aqui sobre o FAPES, o Fundo de Pensão e Aposentadoria dos Servidores Públicos aqui de Cachoeira do Sul. Lena Caetano está ao vivo com a gente, trazendo detalhes sobre essa reunião de ontem na Câmara de Vereadores, quando, enfim, secretários foram até lá justamente para justificar o projeto para os vereadores. E, gente, olha só, o secretário da Fazenda, que vamos dizer assim, é o dono do cofre, tem a chave do cofre da Prefeitura, ele normalmente não aparece muito, mas ontem também foi à Câmara de Vereadores, Lena? O que disse aí o secretário da Fazenda sobre o projeto? Daniel, o secretário Cláudio Schlotfeld esteve ontem compondo esse pelotão do governo do município para explicar esse projeto de alterações no FAPES. Ele começou o pronunciamento dele justificando realmente a posição dele de funcionário público do município também aposentado, que
já esteve à frente do Sindicato dos Municipários, foi com ele que começou o Sincasul, o atual Sindicato dos Funcionários do Município, no tempo que era uma associação. Ele já esteve do outro lado e hoje está secretário, então ele explicou que ele tem vivência de todas as partes e que ele sabe realmente sente também o que os funcionários estão pensando e sentindo, essa necessidade de cortar na própria carne para que a situação se resolva. Ele entende e tem empatia com os funcionários e ele falou a respeito. Vamos conferir. Esse projeto, eu vejo assim, não é para mim, que hoje já estou com uma idade avançada, mas é para vocês, lideranças que estão aqui, que vão ser os próximos governantes. Nós estamos atirando fora todo mês 500 a 600 mil de juro e correção monetária e multa, que poderiam ser para os próximos investimentos para a sociedade. E outra coisa que também quis dizer, por que não se consegue mais fazer parcelamento? Por quê? Porque todos os últimos 3 ou 4 anos atiravam 20 milhões em parcelamento. O que aconteceu? Agora é só 60 meses. O simplismo, antigamente, botava, vamos supor, 20 milhões, mas era 200 meses para pagar, dava uma cota de 85, mais os encargos sociais. Agora não. Cada vez que vocês fizerem, aprovarem aqui um pedido de parcelamento, vai aumentar 300 a 400 mil mensal que é tirado fora em encargos sociais, que deixam de investir. Essa é a realidade. Situação bastante complicada do FAPES e os secretários se manifestaram, trouxeram dados, mas também foram muito questionados pelos vereadores. Inclusive, vamos destacar que o vereador Dudu Moisés que fez uma pergunta que muitas pessoas se fazem também. Qual a atual dívida, qual o atual déficit do FAPES e também se este projeto com as reformas for aprovado, se a situação se resolve definitivamente. O secretário Leozan respondeu aos vereadores, mencionando que a dívida do FAPES, o déficit do FAPES, na verdade, não é um valor fixo, é uma projeção atuarial que hoje está no valor de 650 milhões de reais e que é amparado nessa projeção que não é fixa, que mensalmente o município se ampara, é gerada a partir daí desse valor, a alíquota patronal paga pelo município. Então, é assim, um poço sem fundo, é uma situação bastante complicada. O secretário também respondeu que a questão de resolver definitivamente a situação do FAPES com a aprovação das alterações vai depender do comportamento dos futuros gestores do município, de austeridade, de saber conduzir o FAPES e principalmente também de não contrair novos parcelamentos, que é o que realmente coloca a situação a perder. Os vereadores estão se amparando juridicamente e também, inclusive, contratando um contador para auxiliá-los na compreensão plena do projeto para que possam aprovar com tranquilidade ou não, para que possam promover, inclusive, alterações neste projeto de lei. E a se destacar também que ontem participaram deste encontro com os secretários, além dos vereadores, também representantes do Sindicato dos Funcionários da Câmara de Vereadores e também do Sindicato dos Funcionários do município. Não compareceu o Sindicato dos Professores do município, CIPROM. É isso, Daniel. Tá bem, Lena, muito obrigado pelas informações, informações importantes. A gente vê a necessidade, de que essa pauta ela seja acompanhada permanentemente, de perto, inclusive lá na campanha eleitoral do ano passado, Lena? Esse era um tópico que a gente questionava nas entrevistas que você e a Thelma Tomás conduziram aqui na TV Cachoeira, porque a gente sabia que esse é um assunto que viria à tona, ele tem que ser levado a sério porque ele pode comprometer as finanças, como já vem acontecendo, as finanças aqui do município. Obrigado pelas informações. Ótima tarde para você. Boa tarde, Daniel. Um abração a ti e a todos os telespectadores. Até a próxima. Obrigado pela presença com a gente aqui no Telejornal NT Sul. Bom, e a Comissão de Obras e Serviços Públicos da Câmara de Cachoeira do Sul promove uma audiência pública hoje à noite para tratar da privatização de serviços públicos e plebiscito popular. A audiência vai ser transmitida pelas redes sociais da Câmara de Vereadores a partir das 7 da noite. No Facebook, o endereço é facebook.com/câmara.cachoeira do Sul. Já no YouTube, é só pesquisar por Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul.
Entre os convidados desse encontro estão o deputado estadual Pepe Vargas e o vice-presidente da CUT no Rio Grande do Sul, Everton Gimenez. A reunião faz parte das ações da Primavera da Democracia, que ocorrem ao longo deste mês em todo o estado. A audiência é aberta a toda a comunidade, que pode acompanhar pela internet ou participar, inclusive, presencialmente. Gente, as vendas no varejo no Brasil recuaram 3,1% em agosto. O dado foi divulgado pelo IBGE. A projeção dos analistas era de uma alta de 0,7%. Em agosto, o comércio varejista no Brasil recuou 3,1% em relação a julho. O dado foi divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O acumulado do ano ficou em 5,1% e o acumulado em 12 meses foi de 5%. No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e de material de construção, o volume de vendas recuou 2,5%. Frente a agosto de 2020, o varejo ampliado não registrou variação após 5 meses de taxas positivas. No ano, o varejo ampliado acumula alta de 9,8%. Na terça-feira, o IBGE divulgou que a produção industrial no Brasil caiu 0,7% em agosto. E o Banco Mundial prevê uma fraca recuperação econômica na América Latina e no Caribe neste ano. Foi o que apontou o último relatório regional publicado ontem. O banco pediu reformas urgentes para superar a crise da Covid-19 e evitar outra década perdida para a economia. O Banco Mundial revisou mais uma vez a projeção de expansão econômica na América Latina e no Caribe para 2021. A estimativa passou de 5,2% para 6,3%, mas o número ainda está abaixo dos 6,7% de 2020. O relatório semestral do Banco Mundial para a América Latina e o Caribe indica que as previsões de crescimento para 2022 são baixas. A fraca recuperação, somada às baixas taxas de crescimento, sugerem a existência de problemas estruturais internos na região, explicou o banco. A avaliação é que, se esses fatores estruturais não forem abordados, é provável que o crescimento anêmico continue e seja insuficiente para avançar na luta contra a pobreza e aliviar as tensões sociais. O Banco Mundial pede reformas urgentes para superar a crise da Covid-19 e evitar outra década perdida. Gente, 2 postos de saúde vão estar abertos no próximo sábado aqui em Cachoeira do Sul para vacinar a população contra a Covid. Vai ter aplicação de primeira dose, segunda dose e também da dose de reforço, a terceira dose. O atendimento vai ser das 8 da manhã até as 5 da tarde. Nós vamos agora aqui para a tela justamente para ver esses detalhes sobre a vacinação, assunto que é importante. Se você precisa de vacina, presta atenção, pegue o seu celular aí, tire uma foto, se for necessário, para você não se perder e conseguir buscar a sua imunização. Então vamos lá. Na US1 e US4, são os 2 postos de saúde aí que vão atender. Então das 8 da manhã até as 17, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Quem é que pode fazer a primeira dose? O público acima de 18 anos. Segunda dose, disponíveis doses de Coronavac, AstraZeneca, aí destacando, são 10 semanas de intervalo entre primeira e segunda dose, no caso da AstraZeneca, e a Pfizer, 8 semanas de intervalo entre a primeira e segunda dose. Então, já fique esperto aí, você que, quem sabe, precisa fazer a segunda dose. Se você já está nesse momento, é só conferir na sua carteirinha, e buscar a imunização se você está nesse público. Reforço, quem pode fazer? Idosos de 60 anos ou mais e também trabalhadores da área da saúde que já tenham tomado a segunda dose há 6 meses. Então isso é importante, é preciso que a vacina tenha sido feita há pelo menos 6 meses. Imunossuprimidos devem respeitar o intervalo de 28 dias da data da segunda dose. Então esse aqui é o panorama da vacinação que acontece no sábado nessas 2 unidades de saúde que a gente citou, o S1 e também na US4. Bom, destaque importante, não esqueça de levar aí um documento de identificação, pode ser a carteira de identidade, pode ser o CPF, a carteira de habilitação. Leve também a caderneta de vacinação. E atenção, pessoas que tomaram a primeira dose em outro município e estão dentro do prazo de tomar a segunda ou a dose de reforço, podem se vacinar nesse sábado aqui em Cachoeira.
não vai ter aplicação de primeira dose em quem tem menos de 18 anos no sábado. Esse grupo deve ir aos postos a partir de segunda-feira. E como nos últimos dias, a gente vai falar agora da programação da Feira do Livro. Nós vamos voltar aqui para a nossa tela para ver o que tem hoje e também amanhã. A gente já tem adotado essa estratégia, né, desde o começo da semana. A gente destaca o que tem na tarde, né, do próprio dia, ou seja, na tarde desta quinta-feira, e vamos ver também a programação da manhã de sexta. Então vem comigo para a tela para a gente conferir a 36ª Feira do Livro de Cachoeira do Sul. Programação deste 7 de outubro, então, quinta-feira, hoje à tarde, 2 horas, Colcha de Histórias com Andréa Risato Pullman, às 3 horas, Cantigas Populares com Samuel Sodré e às 7 da noite, conversa com o escritor Liberato Figueiredo Vieira da Cunha. Então esta é a programação da noite de hoje para a Feira do Livro de Cachoeira do Sul, Feira do Livro que está sendo totalmente, não totalmente, né, mas especialmente virtual, né, transmissão aí através da página do Núcleo Municipal da Cultura. Quem também quiser acompanhar a programação de amanhã de manhã às 9h30 tem bate-papo literário com Maria Eduarda Celestino e depois às 10h30, Escritores da Aurora, Academia Cachoeirense de Letras, programação de amanhã de manhã da Feira do Livro aqui de Cachoeira do Sul. Se você ainda não acompanhou, não viu nenhuma das programações, dá uma passadinha lá na página do Núcleo Municipal da Cultura, né, para acompanhar. É um esforço bem grande da equipe, certamente, para que a Feira do Livro aconteça neste ano de 2021, né, ano de tantas dificuldades para todos, para todas as atividades que são realizadas. Gente, a edição 2022 da Soul Summit vai ser realizada em Porto Alegre. A Feira de Tecnologia e Inovação está sendo sediada este ano em Madrid, na Espanha, e no ano que vem chega pela primeira vez ao Brasil. O estado do Rio Grande do Sul será o palco da próxima edição da South Summit, considerada a maior feira de inovação do mundo. A confirmação ocorreu nesta quarta-feira com o anúncio do governador Eduardo Leite, que cumpre a agenda no exterior. Porto Alegre foi a cidade escolhida para o evento, que deve ser realizado em março de 2022, integrando as comemorações de 250 anos da capital gaúcha. Esta é a primeira vez que a feira deixa de ser realizada na Europa. A negociação para trazer o evento para o Brasil levou mais de um ano e foi formalizada ao vivo. Agora está confirmado, o Rio Grande do Sul é sede do próximo South Summit, que nós pretendemos realizar ainda no mês de março do ano que vem. Essa edição do South Summit em Porto Alegre é uma edição para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, para todos aqueles que apostam na inovação como um caminho para o desenvolvimento. Um evento que é reconhecido no sul da Europa, que vai conectar o nosso ecossistema, nossos ecossistemas de inovação, a esses ecossistemas europeus, ajudando a alavancar o nosso desenvolvimento a partir do futuro. É evento importante, né, voltado para startups, para tecnologia, enfim, vai ser uma ótima notícia, né, que o Rio Grande do Sul consiga ter esta feira aqui no estado no ano de 2022. Claro, a gente vai acompanhar, vai trazer todos os detalhes, né, sobre esta programação no próximo ano. E olha só, esse recado é para quem está à procura de uma oportunidade de trabalho. A rede de supermercados Tischler, aqui de Cachoeira do Sul, está com 36 vagas de emprego abertas para diferentes funções. Os currículos dos interessados devem ser enviados para o seguinte endereço: vagas@tischler.com.br. Vou repetir para você: vagas@tischler.com.br. As vagas são para operadores de caixa, repositores de loja, empacotador, açougueiro, fiscal, serviços gerais, atendentes de padaria, vigia e repositor de frutas, legumes e verduras. Ou seja, tem vagas aí para todos os gostos, né? Então, se você está em busca de uma oportunidade de trabalho, está aí uma boa oportunidade, né? São 36 vagas em diferentes setores, é só fazer o contato no e-mail que a gente destacou aqui. E nós estamos chegando no nosso primeiro bloco de interatividade. A gente gosta sempre de contar com a presença do telespectador aqui na nossa programação, né? Claro, você não pode estar aqui no estúdio, não tem problema. Estamos interligados, né, através da televisão, através das redes sociais, e você dá o seu feedback, né, dá o seu retorno. Você também coloca a sua participação, o seu dedinho aqui no Telejornal NT Sul. Daniel, como é que eu faço? Quero participar hoje do NT Sul. Está acontecendo alguma coisa aqui no meu bairro e eu quero reportar. Então, meu amigo, pegue aí o seu celular, mande a sua mensagem para a gente.
no nosso WhatsApp, 51997697129. Pode contar também aquilo de bom que acontece, né, aí na sua família, quem está assistindo com você. Você pode enviar uma foto, um vídeo, um áudio e a gente coloca no ar aqui. Se você preferir o Facebook, também dá para participar. facebook.com/TV Cachoeira é pelo Face que a gente começa. Vamos ver aqui os primeiros recadinhos que chegam na nossa página do Facebook aqui da TV Cachoeira. Tá com a gente a Márcia Azevedo, Valderez de Céu da Bairro Augusta, Neuci Catarina Pérez também tá com a gente, a Márcia Azevedo, Valdir também tá ligado com a gente, a Márcia já tinha citado, né? A Lorena Moraes também mandando seu recadinho, já eu falo das outras mensagens aqui do Face. Vamos para a tela, porque também tem mensagens através do nosso WhatsApp e a gente já põe no ar. Gostaria de saber o motivo dessa dívida e para onde foi o dinheiro que foi descontado todos esses anos dos funcionários. Pessoa aqui que não se identificou, né, perguntando sobre a dívida do FAPES, né, destacando aí que é uma dívida histórica que ao longo dos anos foi se avolumando, descontos pequenos que foram sendo feitos, né? E aí o detalhe aqui, a população de servidores públicos foi envelhecendo, né? Foi chegando ao fim da sua vida de trabalho, se aposentando e a prefeitura teve que começar a pagar, ou seja, vai faltar dinheiro em algum momento, né, se a alíquota não fosse aumentada, né? Então, enfim, um resumo muito simplório aqui desse problema do FAPES aqui de Cachoeira do Sul e que, claro, é um assunto difícil eventualmente das pessoas entenderem, mas a gente vai tentando trazer aqui sempre com o máximo de detalhes. Daqui a pouquinho, inclusive, o conteúdo, as informações que a Lena trouxe pra gente no começo do jornal, esse conteúdo já vai estar lá no nosso site também para você de casa acompanhar e rever, claro, se você assim desejar. Quem mais? Vinícius Silva. Gostaríamos de saber se a Secretaria de Obras de Cachoeira do Sul vai tomar providências sobre a iluminação pública na rua Santa Catarina, no bairro Fátima, que está nas escuras e se tornando muito perigosa por conta disto. Novamente, peço a atenção, diz aqui o Vinícius Silva. Obrigado, Vinícius, pela participação. Fica aqui o seu apelo, né, também para a Prefeitura de Cachoeira. Quem mais? Vanderleia Bittencourt, de Cachoeira. Aqui a gente faz de tudo um pouco. Mulheres rurais. O fiasco foi garantido, mas aos poucos vamos aprendendo. Vamos ver então o vídeo que a Vanderleia manda pra gente. Vamos ver aqui o que ela traz pra gente. Olha aí, as mulheres estão na lida pelo que a gente está vendo aí. Olha aí, literalmente colocando a mão na massa, né? É isso aí. Quem diz que as mulheres não podem, né? Podem sim, claro. É uma atividade que talvez ainda seja essencialmente masculina, mas estão aí realizando o trabalho necessário. A briga tá grande aí para conseguir mobilizar o terneirinho, né? Obrigado, Vanderleia, pela participação e pelo vídeo. Com certeza o povo em casa tá dando risada também, né? Mas quem trabalha no campo sabe que não é fácil. Obrigado aí pela participação, um grande abraço para vocês. Bom trabalho nesta quinta-feira. Bom, você que está em casa pode continuar participando, interagindo com a gente. Já tem mais recadinhos dos telespectadores aqui na nossa tela. E no próximo bloco, você confere a previsão do tempo para esta quinta-feira e também para os próximos dias em Cachoeira do Sul. E ainda, no quadro Dia de Terapia, Lisiane Homeres fala sobre a prevenção ao câncer de mama. E na entrevista do dia, os detalhes sobre o Pampa Gaúcho, que vem perdendo a vegetação enquanto a agricultura avança no Rio Grande do Sul. É legítimo produzir, né, usar a terra para produzir, mas nós temos que produzir racionalmente nesses lugares. E o racional é a gente cuidar do solo para ele não ser erodido, para ele manter a capacidade de retenção de água, assim como acontece em áreas com vegetação natural. Todas essas informações depois do intervalo. Continue com a gente. Meio-dia e 34, o Telejornal NT Sul já está de volta. Muito obrigado pela sua companhia com a gente na hora do almoço aqui na telinha da TV Novo Tempo. Bom, a gente vai atualizar agora as informações da Covid-19 aqui em Cachoeira do Sul. Ficamos devendo esta informação na abertura aqui do Telejornal, como a gente vem fazendo desde o início da pandemia, né? E ontem a Secretaria Municipal da Saúde registrou 7 novos casos confirmados e outros 36 suspeitos. 33 receberam resultado negativo no teste Covid e estão descartados, e outros 9 já estão considerados recuperados da doença.
No total, Cachoeira soma 11.073 casos confirmados e 81 seguem como suspeitos, aguardando resultados dos testes. Quase 10.900 já foram descartados e 10.784 estão recuperados. 203 pessoas foram a óbito com a Covid-19. No momento, Cachoeira tem 86 casos ativos e o Hospital de Caridade e Beneficência está com 6 pacientes internados na área Covid. 3 estão na UTI e outros 3 na enfermaria. Vamos falar agora sobre o tempo. A quinta-feira é de sol em Cachoeira do Sul, mas tem algumas regiões do estado gaúcho que podem ter chuva hoje. E amanhã essa chuva deve chegar por aqui. Vamos ver na previsão do tempo. Quinta-feira em Cachoeira do Sul, o dia amanheceu nublado, deve ter sol entre nuvens, sem chuva ao longo do dia. Temperatura mínima 11 graus, máxima 20. Sexta-feira também pode ter sol entre nuvens, mas com chance de pancadas de chuva. Temperatura mínima 11 graus, máxima 20. Sábado deve ter predomínio de nuvens e as pancadas de chuva devem continuar, mas sem grandes acumulados. Devem ser pancadas isoladas. Temperatura mínima 14 graus, máxima 20. Veja agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. Apesar do céu encoberto em algumas regiões gaúchas, o estado deve ter pouca chuva hoje. Essa predominância de nuvens ocorre no litoral norte, na serra, no noroeste e na região central. Na região norte gaúcha, podem ocorrer pancadas de chuva. Uma nova massa de ar frio entra no estado e deixa a temperatura mais baixa em municípios mais do sul, fronteira oeste e também da campanha. Vamos ver agora as temperaturas máximas. Em Porto Alegre hoje, 20 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 21. Na região norte, em Passo Fundo, máxima de 19 graus. Em Santa Maria, na região central, 20. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 18 graus. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 17 graus. A quadra poliesportiva do bairro Noêmia, no Campo da Bica, será inaugurada oficialmente nesta quinta-feira, 5h30 da tarde. Visando a participação da comunidade do bairro, a Secretaria Municipal do Planejamento está organizando estrutura com mesas e cadeiras, abertura da quadra de futsal com participação da equipe do São José e a apresentação da banda do quartel. A quadra receberá o nome do já falecido vereador Marcelo do Noêmia, que representava o bairro no Legislativo e mediou a obra há cerca de 12 anos, junto ao então deputado federal José Otávio Germano. Hora de ver mais recados dos telespectadores aqui no Telejornal NT Sul. Vamos para o Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Com a gente aqui a Lisete Pereira da Silva. Ela manda aqui o seu boa tarde Lisete. E manda abraço especial aqui para os seus amigos de Cachoeira, os primos Elizabeth, Antônio, Carlos e Solange, que acompanham todos os dias pela TV. Obrigado, Lisete, pela mensagem aqui. Abraço para toda a família, né, para os primos e para os seus amigos também. O Oséias Pereira dos Santos está mandando o desejo de um ótimo dia para todos, de uma ótima tarde. A Sara Bauer Casper também está com a gente. Molisson Machado, obrigado pela participação. Lenir Correia, Lorema Maziero Tati, Luiz Fernando de Oliveira, Arruda. Meu amigo Marçal Barreto também está de olho, diretamente lá de Novo Hamburgo. Obrigado, Marçal, pela companhia com a gente aí, um ótimo dia. Bom, nós vamos agora para a telinha para ver os recados do nosso WhatsApp. Você é convidado a participar, viu? Se você não mandou mensagem ainda, seja aqui nas nossas lives ou então diretamente para o nosso WhatsApp, corre aí, dá tempo, viu? 51997697129 é o número para você interagir. Vem comigo para a tela, a Maria Tereza. É hora de encarar de frente a situação do FAPES. Que os engajados continuem fortes, não esmoreçam, diz aqui a Maria Tereza. Obrigado, Maria, pela sua participação. Daqui a pouquinho a gente vê mais recados e fotos aqui do nosso WhatsApp. Gente, outubro é o mês da conscientização e prevenção contra o câncer de mama, uma doença que afeta milhares de mulheres todos os anos. E é sobre esse assunto que a Lisiane Homeres fala hoje no quadro Dia de Terapia. Vamos ver. Olá, pessoal! Hoje começamos o outubro, né? O primeiro programa do mês de outubro, e vamos falar hoje sobre o Outubro Rosa.
O Outubro Rosa, ele vem para conscientizar as mulheres sobre o câncer de mama e agora também junto o câncer do colo do útero. O câncer de mama é o câncer que mais mata no Brasil e no mundo. Então, todo mês de outubro a gente faz eventos, palestras, passeatas, carreatas, tudo aquilo que a gente possa envolver a mulher, inclusive a cor rosa, né? A cor símbolo. Hoje eu tô de rosa justamente por isso. Tudo aquilo que a gente pode fazer para envolver a mulher é válido. Durante a pandemia, no ano passado, as mamografias, todo aquele cuidado da mulher, ele reduziu muito, em função, logicamente, né, que tanto a área médica, os hospitais, os laboratórios, os ESFs, PSFs, estavam todos envolvidos com o Covid, né? Então, quanto menos as pessoas fossem para laboratório, quanto menos elas fossem para hospital, para qualquer lugar, melhor, né? Não corria tanto risco de se contaminar com o Covid. Mas fomos deixando de lado a nossa saúde pessoal, clínica, né? Nos mais variados modelos, principalmente na prevenção do câncer de mama. Baixou mais ou menos 25% as mamografias em 2020 e 37% a prevenção do colo do útero, né? O exame do colo do útero, o Papa Nicolau, aquele que se faz, né? Para verificar o câncer do colo do útero. Então esse Outubro Rosa, ele vem justamente para nos mostrar que é o tipo de coisa que a gente não pode deixar de lado. Já conversei com pessoas com mais de 50 anos que até hoje não fizeram uma mamografia porque tem medo, porque dizem, né, que é dolorido. Nada justifica nós não fazermos a prevenção. Todo mês, depois do ciclo menstrual, tem que se fazer, né, levantar o braço e passar os dedos ao redor da mama para ver se tem nódulos embaixo do braço, apertar o bico do seio para ver se sai líquido. Isso a gente pode fazer todo mês, o autocuidado, o toque, né, o exame de toque, o autoexame. Paralelo a isso, a partir dos 40 anos, nós temos direito a uma mamografia anual. Lógico que quando a gente fala em saúde pública, a gente sabe que daqui a pouco não tem mamografia para todo mundo, mas assim, ó, tem que fazer, tem que dar um jeito e levar controlado. Eu sou a prova viva para falar sobre isso com vocês, que eu fazia a prevenção corretamente. Tenho apenas uma tia que tem histórico de câncer de mama na família e tanto a minha família pelo lado do meu pai quanto da minha mãe, ninguém tem problema de câncer. E eu desenvolvi câncer de mama. A minha sorte foi eu ter feito antecipado ainda os exames de monitoramento e monitorando antes eu pude perceber a tempo, fazer cirurgia e me ver livre da quimioterapia, porque a gente sabe que, né, o que cura, o que trata é a químio e a químio é extremamente agressiva. Então, Outubro Rosa é o mês das mulheres, né? O mês da cor rosa para chamar bastante atenção sobre a nossa situação, o nosso cuidado e a nossa responsabilidade com o nosso corpo e com a nossa saúde. Prevenir leva a uma chance de cura muito mais efetiva. Hoje eu me sinto, claro, eu estou em tratamento, mas eu sinto assim, ó, que a minha cura ela tá pronta, né? Eu acredito sinceramente na medicação que eu tô tomando por 5 anos, na cirurgia que eu fiz, que tudo vai dar certo. Mas torno a dizer, porque eu fiz o cuidado preventivo, como sempre faço, como sempre fiz desde menina. Nunca deixei de lado a prevenção. E aí eu me preocupo com aquelas pessoas que nunca aparecem, né? Não fazem um autoexame, fumam, têm uma condição de saúde bastante fragilizada. E aí, se um dia aparece um câncer de mama, se tu não viu e ele aparece, tu só nota depois que ele já está em estágio avançado, aí a chance de recuperação ela é muito precária. Então, pessoal, vamos pensar agora, vamos verificar como é que está o nosso cuidado, se a gente já fez a mamo, se fez a eco, se fez o autoexame, em que pé está a situação, porque eu vou cobrar durante todo o mês. Até a próxima, pessoal! Cobrança do bem, essa da Lisiane, né? Mulheres fiquem atentas, né, a esta questão tão importante, não apenas nesse mês, né, mas ao longo de todo o ano, claro.
Gente, os ingressos para as apresentações musicais na programação da 21ª FENARROS vão ser gratuitos para o público. Quem estiver no Parque de Exposições de Cachoeira do Sul durante a realização da feira vai poder acompanhar no Ginásio Arrozão as apresentações. De acordo com os protocolos estabelecidos pelo decreto municipal, os shows no Ginásio Arrozão só vão ser permitidos com o público sentado e limitação de 800 pessoas de forma simultânea entre público, trabalhadores, organizadores e responsáveis pelo evento. Em toda a feira, o limite ficou estabelecido em 2.500 pessoas, também de forma simultânea entre trabalhadores, público, e expositores. A Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul não vai ter expediente na próxima segunda, véspera de feriado. Foi adotado o ponto facultativo e a sessão ordinária ficou para quarta-feira, dia 13 de outubro. A sessão vai começar às 14h. E a gente traz agora um assunto preocupante. Enquanto a agricultura avança no Rio Grande do Sul, o Pampa perde a vegetação nativa. A conclusão é resultado da análise de imagens de satélite entre 1985 e 2020, feita pela rede MapBiomas, por meio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Geocartem. A repórter Gabriela Belo detalha melhor isso para a gente em conversa com o coordenador desse mapeamento. Olá, Daniel. Boa tarde para ti, boa tarde a todos os telespectadores. Bom, eu estou aqui para esclarecer melhor sobre esse estudo, e comigo está o especialista coordenador deste mapeamento, o professor Airist Hassenack. Professor, muito bem-vindo ao NT Sul. Ele que já confirmou que é assim a pronúncia do nome, professor? Uma ótima tarde. Obrigada por ter aceito o convite. Boa tarde aos telespectadores. Muito obrigado pelo convite. A pronúncia foi perfeita. Um desafio aí, porque o alemão, forte nesse nome. Professor, então a gente tem um estudo que mostra, que o Pampa perdeu 2,5 milhões de hectares de sua mata nativa nos últimos 36 anos. Justificativa disso é o avanço da agricultura e o crescimento das lavouras de soja. Sim, na verdade, desde o ano em que nós iniciamos esse mapeamento, que foi o ano de 1985, a gente vem acompanhando, processando esses dados a cada ano, de tal modo que hoje nós temos 36 mapas, um para cada ano. E nesse acompanhamento, a gente consegue observar o que mudou no uso da terra ou na cobertura da terra desde 85 até agora. E o que nós percebemos nesse mapeamento, que na verdade é feito em todo o Brasil por várias equipes, Nós somos a equipe do Pampa, mas o mapa é um mapa para todo o Brasil. E o que nós detectamos é que no Pampa nós temos tido uma perda anual para lavouras e cultivos anuais, principalmente soja, e que nos últimos anos o aumento dessa perda tem sido, inclusive, mais acelerado. Então, isso é o que nos preocupa, A gente deveria estabilizar isso. E mais do que isso representa, embora o Pampa seja um bioma pequeno, ele representa apenas 2,5% do território brasileiro, mas proporcionalmente ele perdeu mais vegetação nativa do que a própria Amazônia. Não em área absoluta, muito menos hectares, mas pelo tamanho que o bioma Pampa tem, essa perda foi mais representativa do que a perda que a Amazônia teve. A gente se preocupa tanto com a Amazônia, quando, na verdade, nós estamos tendo aqui perdas mais significativas. E não tem outro Pampa. O estudo dá conta de saber se foi em queimada, se foi em corte? Pois justamente isso, Nós detectamos fogo não é um problema no Pampa. Nós temos pouco, existe fogo, mas o fogo é de pequena dimensão. Os produtores, os criadores de gado não têm o hábito de queimar o campo, isso é muito raro. E também a resteva da colheita tampouco é queimada. Então, fogo não é um problema. O problema é que nós estamos avançando com lavouras, criando novas lavouras, removendo o campo nativo. E fazendo isso sobre áreas em que os solos não são tão aptos
quanto às áreas onde tradicionalmente se cultiva soja, o que significa que a chance de degradação desse solo é muito grande. O que nós pensamos é que existem outras estratégias de uso do campo nativo sem que eu precise removê-lo. Existem cultivos de noz-pecan, existem cultivos de oliveiras, existem cultivos de uvas. São atividades que não competem com o campo, né? Elas são de pequena extensão e podem conviver bem com o campo. A fauna nativa continua andando por lá, o gado ou ovelhas podem continuar pastando esse campo nativo, de modo que nós deveríamos pensar em estratégias de outros usos concomitantes com soja, pecuária, arroz. Todas são atividades legítimas, mas nós devemos pensar também que hoje o preço da soja é bom, amanhã ele pode não ser, e aí se a gente abandonar essas áreas recém-convertidas para soja, vamos ficar com áreas degradadas. E nós poderíamos, talvez, usar melhor as áreas já em uso para soja, cultivando melhor essas áreas, porque muitas dessas áreas também têm sido degradadas e elas poderiam ter um cuidado maior. Destes 2 milhões de hectares, né, perdidos em mata nativa, como a gente acabou de falar do bioma Pampa, as áreas maiores estão nos municípios de São Gabriel, Alegrete, Tupanciretã, Dom Pedrito e Bagé. O estudo também revelou isso, apontou que são esses os 5 municípios que mais exterminaram, né? A gente pode inclusive usar essa palavra. Eles estão na ponta da lista porque também são municípios de áreas extensas, né? Se compararmos com outros. Mas, lembrando, o que a gente tem perdido é mais campo do que floresta, de modo que nessas áreas, por exemplo, dos campos de melhor qualidade que nós temos no Rio Grande do Sul estão em Bagé. Eles têm uma composição de espécies na pastagem que tem uma dieta suficiente para o gado, que ele não precisa quase de suplemento, de modo que ela é uma pastagem muito mais nutritiva e bem manejada do que se a gente fosse remover essa vegetação e substituir ela por 2, 3 espécies de forragem cultivada. Então, é uma pena remover uma vegetação dessas, com esse potencial de produção pecuária, para substituir por soja, né? Então, nós estamos fazendo o mesmo que na Amazônia a gente faz, derrubando uma floresta com alta diversidade de espécies e substituindo ela por uma espécie de pasto ou por soja. Aqui o que nós estamos fazendo é o mesmo, removendo campo nativo com uma alta riqueza de espécies por uma única espécie de soja ou de árvores usadas na silvicultura. E estamos expandindo a soja para uma área em que, pelo zoneamento agroclimático, nem recomendável é. Então, a gente precisa entender que o campo não é um campo homogêneo em todo o estado do Rio Grande do Sul. O campo de Bagé é um campo diferente dos campos de Uruguaiana, dos campos do Escudo ou dos campos de São Luís Gonzaga. E, compreendendo isso, nós vamos entender também que o potencial do solo é diferente em cada um desses lugares. E o que nós deveríamos buscar é reconhecer essas diferenças e avaliar como é melhor produzir o que nesses lugares. Porque aí nós vamos estar usando o potencial natural do lugar e vamos evitar degradação. Então, deveríamos focar numa boa assistência técnica, num bom reconhecimento, e o MapBioma está fazendo a sua parte, mapeando e mostrando essa evolução da paisagem na região. Então, nós temos também dados de solos que foram coletados pela Secretaria da Agricultura numa determinada época. Nós temos dados outros que, juntos com esses mapas que nós produzimos, poderiam ser aproveitados para se definir estratégias de como melhor usar o território do Rio Grande do Sul. Nele
nós temos que morar, produzir e conservar. Não é uma briga de soja contra meio ambiente ou coisa do gênero. Não, existe espaço para tudo. Nós temos que ver o melhor espaço para cada atividade e reservar um espaço para conservação da fauna e da vegetação nativa. Professor, eu acredito que o pessoal que está em casa esteja se perguntando quais são as consequências disso tudo, né, dessa mudança, dessa agressão à vegetação natural para a entrada, para o cultivo da soja e outras também culturas, né, para a natureza, para o meio ambiente. É legítimo produzir, né, usar a terra para produzir, mas nós temos que produzir racionalmente nesses lugares. E o racional é a gente cuidar do solo para ele não ser erodido, para ele manter a capacidade de retenção de água, assim como acontece em áreas com vegetação natural. Então, onde eu tenho vegetação natural, eu não estou tendo retirada de nenhum produto. Então, aquela vegetação que cresce vai, ao morrer, se decompor e voltar a nutrir o solo. Nesse processo todo, ela também se encarregou de armazenar água, de evitar a erosão, de permitir que insetos e outros organismos que prestam serviço, seja para a decomposição do solo, seja para a polinização das espécies nativas, mas também de muitas das cultivares que dependem dos insetos nativos para a polinização, tudo isso só pode acontecer se a gente designar um espaço para conservar e outro espaço para produzir. Não precisam ser equivalentes em área. Como nós temos campos de tipos diferentes, nós deveríamos preservar um pouco de cada um desses tipos de campo, porque o dia que nós precisarmos restaurar áreas, nós teremos vegetação nativa para recompor esses ambientes. Órgãos ambientais já penalizaram ou devem penalizar esses agricultores? Existe uma legislação e ela é seguida, nem sempre fiscalizada da forma ideal. Isso é reconhecido pelos próprios órgãos, que muitas vezes têm dificuldades também com o pessoal, e nesse contexto o Mapiomas também tem contribuído para oferecer alguma informação para essa fiscalização, mas o que nós precisamos é de uma conscientização maior, mais do que fiscalizar para penalizar. Nós deveríamos ter serviços de assistência técnica e de apoio ao produtor para ele produzir melhor onde ele já produz, porque isso garantiria que a gente evitasse erosão no solo, evitasse perda de água, evitasse contaminação de aquíferos e garantisse o maior tempo de permanência na água, na propriedade. Não é apenas punindo, o que é importante, porque sinaliza que a gente está de olho, né, na legislação, mas mais do que isso, é interessante que o produtor tenha apoio e se dê conta de que ele pode fazer melhor e que isso vai fazer bem para o bolso dele e vai manter a propriedade dele mais produtiva e protegendo o ambiente. Obrigada pela participação, obrigada por todas as orientações. Acredito que quem está em casa aí se identificou com essa situação. O senhor falou da questão da natureza, né, que ela dá tanto e que, infelizmente, a maioria não preserva, não mantém, né, e não valoriza todo esse recurso disponível aí no mundo inteiro. Professor, obrigada pela participação e obrigada aí por fazer esse trabalho tão importante para o nosso estado. Obrigado a vocês. Bom, conversei com o professor Heinrich, que ele é coordenador deste mapeamento e trabalha no departamento, então, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Volto com você, Daniel. Obrigado, Gabi, pelas informações. Rapidamente vamos para a tela para ver recadinho do telespectador aqui no Telejornal NT Sul. Rodrigo Borba, de Cachoeira, após a troca de postes, ficaram soltos esses cabos de internet. Eles atrapalham o fluxo de pedestres na rua Marques Ribeiro, em frente ao número 688. Fica a pergunta, para quem solicitamos providências? E o Rodrigo manda fotos aqui dessa situação, né?
olha aí, ó, esses cabos de fibra ou de telefonia ficaram pendurados aí na frente da casa dele, né? É necessário fazer a solicitação, no caso da concessionária, a RGE, mas a responsabilidade é do provedor, enfim, que utilizou esta rede. O NT Sul fica por aqui, mas o nosso site tem outras informações, tvcachoeira.novotempo.com. E a gente volta a se encontrar amanhã aqui na telinha da TV Novo Tempo ao meio-dia. Até lá, tchau!